Nós estamos na Reconciliação, a Cultural FM e a Web TV Notícia, nesse paraíso lindo, né? Preparado aqui, inclusive, para o último espetáculo que acontece do Alto da Paixão, na noite desta terça-feira, aqui que nós estamos. Porém, essa matéria será veiculada em outros momentos. Nesse momento aqui, o Ceru também faz uma visita turística, faz os momentos da Paixão de Cristo nas várias passagens que tem aqui. Mas é sobre isso que a gente vai tratar hoje com o Padre Zé Ramos. Padre, eu vou juntar as duas datas celebrativas e vou voltar lá para o Natal, onde Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, onde se celebrou com muitos presentes, com muitos perus, bebidas, mesa farta. Depois veio o Réveillon, completou tudo isso. Passa-se uns dias, Limoeiro viveu algumas festas, mas aí veio o Carnaval, tudo antecipado esse ano. Entramos na Quaresma. E chegamos agora nesse período da morte de Jesus. Ele é regado a peixe, a vinho, a chocolate em forma de um ovo que quem bota é um coelho. Padre, eu tô louco, mas como é que se conta essa história? Um ovo, como é o ovo que o coelho é que bota? O ovo é de chocolate. E de chocolate. É uma mistureba, né? É uma mistureba. Você falou bem. O Natal é o nascimento, claro, é onde tudo começa. E começa a se realizar, para quem acredita, uma história da salvação. Jesus se encarna, torna-se um homem e salva todo mundo. Mas quando é que ele salva? Na cruz. Após morrer na cruz, entregando-se e tal. Então, há de se distinguir os símbolos que são eminentemente cristãos, religiosos, e os símbolos que o comércio e a criatividade popular inventaram e vão mandando brasa. Por exemplo, o ovo, que eu acho muito simpático a ideia do ovo. O ovo em todas as tradições do Egito, Pérsia, Mesopotâmia, enfim. O ovo tem sempre o significado de nascimento, renascimento, coisa nova, surpresa, algo extraordinário que nasce daquela coisa ali fechada, hermética. Então, o ovo representa isso, esse renascimento, essa coisa. Então, os comerciantes, os criativos e principalmente as famílias antigas, não sei se vocês ainda fazem isso, mas antigamente os ovos eram coloridos com anelina, uma tinta, cozido nessas tintas, e ele era dado de presente, os ovos cozidos coloridos, para mostrar o renascimento, essa coisa toda. Depois, né, o pessoal do chocolate foi lá e disse, vamos fazer ovo de chocolate. Então, começou toda essa história do ovo, que é da tradição, e do chocolate, que chega um pouquinho depois, e atrelando tudo isso ao renascimento, à ressurreição de Jesus. Mas isso não é um símbolo chamado pagão, um símbolo laico, vamos dizer assim, né? E que aqui os cristãos aproveitam para trazer, para simbolizar algo da sua fé. E o coelho vem de onde? O coelho é porque o coelho bota para quebrada. O coelho, ele reproduz 4 a 10 vezes no ano. Então significa fertilidade. Então, como a Páscoa é um tempo da fertilidade, é um tempo de você acreditar que a vida ampliou-se para o céu, entendeu? Então é uma coisa fértil. Aí associa o coelhinho, coitadinho, que pula e procria pra caramba, e associa a essa coisa. Não é um símbolo cristão religioso, é um símbolo laico, um símbolo que as pessoas veem e associam a essa questão da... Eu acho muito bonito isso, quando você associa com honestidade, com seriedade, com beleza. É criatividade, né? É muita criatividade. Se você faz o link com alguma coisa da tua fé, vale. Agora, os símbolos religiosos mesmo, começa com a cruz. A cruz é o símbolo por excelência da Semana Santa, da Paixão de Cristo, e é um símbolo cristão, a cruz. Depois você vem para o período da Páscoa, isso é símbolo religioso, você vem com o círio que é aceso na noite da vigília pascal, e ali ele coloca os cravos que representam as chagas de Cristo. Aí tem todo um trabalho artístico nessa vela grande, que acende para dizer que é o fogo novo da ressurreição. Então esse símbolo é realmente cristão, católico basicamente, porque os nossos irmãos, eu acho que evangélicos, não fazem esse tipo de ação. Então você tem a cruz, você tem o cordeiro. As pessoas estão fazendo muita... Tem outra coisa chamada colomba.
Colomba Pascal. Colomba Pascal. É gostoso. Gostoso. Não engorda pra caramba. Lá no Natal é o panetone, né? A versão Pascal, o da Semana Santa, do alimento. Só muda de formato, né? É a mesma coisa. É uma pomba, né? E lá o panetone. Mas não é a mesma coisa. Vai dizer para o pessoal da culinária sabe tem uma diferença grande. Enfim, grande não, a massa e tal. Esse detalhe eu também não domino, né? Então tem a colomba. Mas o cordeiro representa, eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal. É um símbolo bastante religioso e que precisa ser retomado nos alimentos. Eu acho, né? Assim, precisa ser retomado até no ambiente de igrejas, no ambiente visual. O Cordeiro que se imolou por todos nós. É isso. De 25 de dezembro Jesus nasceu e agora no dia 28, que esse ano cai no dia 28, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. Então, é uma sequência de aproximadamente 90 dias que se vive bastante essas datas religiosas. Amanhã, sexta-feira, é dia das pessoas correrem atrás do peixe e do vinho. E isso casa na Semana Santa por quê, padre? Casa porque a cultura casou. Entendeu? A igreja não fala que tem que comer peixe. A tradição da igreja, os livros da igreja, pelo menos que eu me lembro, nunca vi alguma coisa da igreja dizendo tem que comer peixe na Sexta-feira Santa. Não, padre? Não. Tem que fazer abstinência de carne. Essa é a. Diz que não coma carne. Não coma carne. Mas no dia você tem que comer peixe, não. Não. E pode até comer carne de sangue frio, de sangue quente. Aí tem essa simbologia do sangue. Carne de boi é sangue quente. Então. Ninguém vai para o inferno se fizer isso. Se comer carne não está pecando, não, padre? Peca quando você é cristão católico e precisa ser coerente com a tua fé. Aí peca, porque você sabe que aquele dia é um dia que você entrega. Jesus morreu na carne, como diz o texto. Jesus morreu na carne. E por que eu vou comer carne no dia que o meu Senhor... Entendeu? É uma doação pessoal. E na verdade lá na história está o pão e o vinho. E não o peixe e o vinho. Exatamente. O peixe entra, mas o peixe é símbolo religioso, porque o peixe na tradição, o peixe é o primeiro símbolo religioso depois da cruz. Por quê? Porque os primeiros cristãos não podiam dizer que era cristão. Tinha a cruz escondida. Então, como é que você identifica que se Gonçalves é cristão, e se Zé Rama é cristão, e se Júnior é cristão? A gente não pode falar disso publicamente. Então, o que era que se fazia? Botavam um peixe nas casas, nas portas das casas, em algum lugar que significasse peixe. Porque o peixe, pelo que eu me lembro, a palavra peixe em grego significa Jesus Cristo Salvador. Deus Filho Salvador, as primeiras letras, e isso formou uma espécie de acróstico que foi definido como uma sigla. Então o peixe entrou na história não como alimento de comida, mas como uma senha. Como os cristãos são danados, uma senha para dizer ali tem um cristão. E aí começa toda essa evolução. Depois, como a igreja diz, não pode comer carne, isso se associou ao peixe. Mas não é porque tem gente que deixa de comer carne, mas faz cada prato de camarão, de peixe, qual é a penitência e qual é a abstinência que teve disso. Por sinal, é um dia de jejum, né? Jejum. Fale-me sobre esse jejum e como ele surgiu. O único dia, ou 2 únicos dias que a igreja pede que jejuem, né? Os cristãos católicos, naturalmente. E todos, a jejuar é sempre bom. Tu sabe disso, né? Jejuar, às vezes a gente tem que ter um controle absoluto sobre os nossos desejos. Eu ontem mesmo jejuei quase o dia todo porque não teve tempo de comer. Pois é, tá vendo? Quando você faz isso por uma questão de trabalho, tem valor menor. O seu corpo é que se sacrifica. Agora, quando você entrega isso numa dimensão do sofrimento de Cristo, ele tem um sentido transcendental. Então, o jejum só vale não como obrigação. Se você faz por obrigação, chateado, porque a igreja é chata, porque não sei o que. Não, isso aí é frescura. E o jejum não é só de alimento não, né? Exatamente. Você pode evitar pegar no celular o dia todo. Exatamente. Você pode evitar falar mal dos outros o dia todo. Né? Isso tudo é um jejum de alguma coisa. Jejum mais importante do que a comida. Tem jejum de pecado,
que a gente não devia fazer, que é mais importante do que a comida. A comida está relacionada a essa relação com a carne, porque Jesus, um Deus que se encarnou e morreu nesta carne por nós. Aí nessa compreensão, a gente realmente pode tirar a carne. Mas se você tirar outras coisas, meu Deus, é muito mais importante às vezes do que a carne. Isso não significa que está liberado, porque eu cumpro o que a igreja define, porque isso é registro de fé, não é? Mas a gente precisa ampliar essa compreensão dessas coisas todas. Então o peixe pode ser substituído, claro, pode. Agora, o mais importante é a abstinência, o mais importante é o jejum. E o jejum é domínio sobre o teu desejo. Quantas pessoas engordam porque comem muito, não sabem, né, ser comedidos. É a questão, Gonçalves, da busca do equilíbrio. Tudo isso que a gente faz na Páscoa, no Natal, etc., é na busca do equilíbrio, para que a gente não possa viver assim, como com aquela mistura, aquela coisa que não leva a canto nenhum. Aliás, leva à perdição física, mental, psicológica e também espiritual. Falar em ser comedido no vinho também, né, padre? Tem gente que eu já comprei alguns vinhos, tá lá. Mas não para beber de uma vez, não para beber de uma vez. O vinho é porque é outro sinal, o vinho e o pão são outros símbolos cristãos, católicos. Não só católico, mas cristão, porque está na última ceia. Na quinta-feira santa, né? Jesus, hoje, né, quinta-feira? Então, na quinta-feira santa, Jesus instituiu a Eucaristia e pegou, veja como a relação antropológica, né, das coisas, o contexto cultural, Jesus chama para algo divino. Isso é que eu acho bonito da religião, esse religar. Tudo que é na terra tem que ser religado para o céu, para a transcendência, tudo. E tudo que é humano, a gente tem que ter um contexto divino para abrandar, para eliminar, ou então para levar e crescer. É assim que a gente deve ir na vida. Então, eu estava dizendo, já me perdi agora, eu estava falando, então, na quinta-feira, Jesus trouxe para aquela última ceia o vinho e o pão. O pão tradicional dos judeus é o pão asmo, que é o pão que não tem fermento, é aquele pão que é feito para comer às pressas, porque o pessoal do Egito, quando saiu do Egito, né, não tinha tempo porque fermentar, tem que guardar, tem que deixar o negócio crescer, o bolo, trigo e sal, fogo e comer com ungido, com os rins, já com sandália, com tudo para fugir. Foi assim a tradição da Páscoa, da passagem. Mas nós cristãos, que não somos, nascemos do judaísmo, mas não somos de lá mais, temos atrelamento profundo, mas não somos judaizantes, nós somos cristãos. Os cristãos não. Aí já vê a Páscoa dessa passagem de uma dimensão mais ampla, que é a transcendência e o céu. Confortar o coração dos enfermos. A medicina avançou e hoje as pessoas passam por dietas sérias. Tem uns que não podem nem tocar no peixe. A carne tem que ser essas pessoas podem ficar tranquilo que não existe condenação nenhuma contra elas, né, padre? Pelo contrário, elas estão muito mais próximas de Cristo do que nós, que precisamos às vezes limitar a comida por um jejum ou por uma abstinência. Quem sofre, eu digo sempre, está sempre com Cristo, é um Cristo. De todas as pessoas que existem no mundo, aqueles que sofrem, às vezes, as várias formas de sofrimento, né? Doença, né? Assédios, essas coisas todas de violência, essa guerra agora, quanta gente não está sofrendo, não digo soldados, nem os mandatários, mas aqueles que estão no dia a dia. Mas a gente chegar agora uma bomba, bum aqui, que sofrimento não é para todo mundo. Então, se existe um pessoalzinho que está muito próximo de Cristo e do céu, é quem sofre, especialmente os doentes. E realmente confortar os doentes é rezar por eles e estar próximo também deles no dia a dia, né? Para que eles possam ser confortados. E é um grande milagre, não, como é que se diz? É uma grande atitude para a Páscoa. Porque significa que você deixou o seu tempo, doou para visitar, para, né, ficar ali próximo. Quanta gente hoje que cuida de mães velhinhas, de avós, né? Esse pessoal todo assim, que está ouvindo a Cultural naturalmente e está vendo toda essa parte da mídia de vocês. Ô padre, nos seus estudos, nos seus relatos, que não são poucos,
Jesus ele veio com a missão de salvar a humanidade, de morrer por todos nós. Passo a passo do que aconteceu na vida dele, ele sabia daquilo ou só Deus sabia? Para ele era novidade o que acontecia? Você fez uma pergunta difícil, né? Não, veja, Jesus é Deus. Ele está no seio, sempre esteve. São João começa o evangelho dele dizendo assim: no princípio era o verbo. O verbo é aquele que se tornou homem, o Cristo. No princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Então, desde a criação de tudo isso, Jesus está presente. Então, ele, na função de Deus Filho, da função de segunda pessoa da Trindade. Então, o conceito de Trindade é uma comunidade, né, que é formada por um Deus único em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Filho, que é a segunda pessoa, sempre existiu. Quando a Bíblia diz lá, Deus enviou seu Filho unigênito para aqueles que crerem nele, se salvem, mas não pereçam. Não tem alguém enviando Jesus, não? Deus, um acordo, bom, não sei se é assim mesmo. É difícil de entender, né, padre? Não, mas é um acordo entre de Deus, porque o que foi que aconteceu na história? Quando o homem pecou, lá em Adão, não é? Deus quase abandona essa sua criatura que ele ama, que ele acha a coisa mais linda. Você, eu, nós todos, feio como a gente é. A gente é bonito, padre. Feio que só uma peste. Mas é filho de Deus. Olha a campanha da fraternidade. Amizade social. O outro pode ser miserável, mas é meu irmão. Eu posso não gostar dele, mas é meu irmão. Então, reconectar isso é muito importante para a história da humanidade até. Então, quando Deus viu que o homem pecou, desobedeceu, fez miséria, ele eliminou, mas ele permitiu que, por exemplo, que o dilúvio acontecesse para aquela geração toda. Fazer uma limpeza. Então, às vezes a gente né, fica assim, só achando que o Deus antigo é um Deus forte, que quer o homem. Aí depois disso, foi o que ele fez? Chamou Abraão. Abraão, velho, catético, né, tinha um filho com um escravo aqui para nós. Mas não tinha filho legal com a Sara. E aí o que é que acontece? Ele disse: Senhor, como é que eu vou ser o pai de uma grande coisa se eu nem sou, se eu nem tenho filho, se eu sou estéril, ou eu ou minha mulher, não sei. Aí o que é que ele vai fazer? Deus disse: pois eu vou te dar um filho, Isaac. E além do mais, Isaac ainda foi solicitado, né, para testar a fé de Abraão. Será que esse homem quer mesmo ser sacrificado? Né? Sacrificado, mas aí, se Deus tivesse sacrificado a Isaac, deixado o sacrifício de Isaac, não estaríamos aqui conversando sobre Deus, porque seria um Deus como outro qualquer, como aqueles outros que pedem sacrifícios humanos. O nosso Deus é o Deus da vida, por isso que Jesus veio para dar vida maior do que a terra, vida eterna. Então, mandou os profetas e em determinado momento ele disse: precisa ter algo mais forte com esse povo. Por isso que eu acredito sempre na intervenção de Deus no mundo. Pode ter tudo isso, essas desgraceiras todas que o homem faz, mas em determinado momento Deus vai intervir. E ele intervém mesmo, às vezes de uma forma forte, de uma forma trágica, para a gente acordar e dizer: acorda, bicho, vai para frente. Então, Jesus, quando é enviado pelo Pai, enviado da Trindade para salvar a todos nós, ele não veio só como Deus, ele veio também como homem. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Então, 100% Deus e 100% homem. Mas como homem, ele precisa ser homem, porque senão era fake. Jesus não ia no banheiro, não fazia xixi, não comia, não sofria, era fake, como umas das heresias antigas diziam isso. Não, ele só tem aparência humana. Não, Jesus foi humano em toda percepção, menos no pecado, porque um Deus não pode pecar, né? Menos no pecado, mas em todas as outras necessidades, de desejos, de etc, tudo. Agora, não podia ir além para aprofundar-se para o pecado. Então, Jesus foi descobrindo isso também como humano. Maria deu o seio para Jesus amamentar. José foi muito importante para fazer. Jesus tem muito de José. Então, assim, humanamente, e isso é a beleza do cristianismo. Para mim, a beleza maior do cristianismo é um Deus que se humaniza para compreender o humano.
compreender as mazelas humanas. Então você que está perdido, que está nas drogas, que está nisso, está naquilo, não perca a esperança, porque ele veio para você também. Ele quer você também. Então é só agarrar-se com ele que você tem um caminho de volta e é o caminho de salvação. Bom, amanhã, essa Sexta-feira Santa, é um dos dias mais importantes no calendário da Igreja Católica e de outras religiões também. Mas o dia mais importante é o domingo da Páscoa. Porque a sexta é aquele domingo da tragédia. Sofrimento, né? Sofrimento, que a gente precisa também resgatar. Cuidado com essa mania da gente só dar alegria. Eu rio muito, eu sou muito assim, sou muito bem, né, assim, mas às vezes a gente precisa também ter o sentimento de uma certa tristeza, uma certa nostalgia, não para ficar nela, mas para realmente evoluir e saber, inclusive, o que é alegria. Porque se a gente não sabe o que é tristeza, a gente não sabe o que é alegria e vice-versa. Então, sexta-feira é um dia santo mesmo. Se todo mundo pudesse silenciar, outra coisa maravilhosa seria o silêncio, de ouvir a natureza, os passarinhos, da gente ouvir aquelas músicas simpáticas, ouvir só coisa boa. Só tem isso na reconciliação, padre. Mas, e às vezes nem tanto, né? Nem tanto. Mas é isso mesmo. Agora, o domingo não. O sábado, olha, todo cristão católico tem que ir. Até os protestantes também, os chamados evangélicos e tudo, podia estar numa noite maravilhosa de unidade, né? Na noite da vigília pascal, na noite em que Jesus ressuscitou, na madrugada. Então é uma cerimônia linda. A gente tem as 9 leituras de toda a história da salvação. É muito importante. Por quê? Porque Jesus não ficou na sexta-feira, né? Nem no sábado. O sábado é um dia de vigília. Outro dia de vigília, de introspecção, de entender que ele desceu aos infernos. Sabe por que Jesus desceu a mansão dos mortos? Para resgatar os mortos. Então todos estão salvos, foram salvos em Jesus. Tem um texto do espetáculo que diz exatamente isso. Ele desceu a mansão do morto para resgatar até Adão, aquele primeiro que pecou lá atrás, simbolicamente e tal. Então ele resgatou a todos os mortos e a partir daí tudo que é humano tem possibilidade de salvação. Essa é a grande esperança e esse é o grande mistério que a gente vive na Páscoa. A esperança de salvação para todos. Agora a gente precisa fazer um esforçozinho, né? Para não ver. E o domingo, padre, que é o domingo de Páscoa, aí é um dia só de alegria, de festa. É dia de festa, é dia de alegria, é dia de você visitar amigos, é dia de revisitar. Não fica 1 quilo de carne no açougue. Come tudo, né? E também é um dia de você compreender que tem esperança no mundo, renovar essa esperança, essa alegria de viver, ir para frente, resgatar amizades, né? Pega esse tema da campanha da fraternidade, resgata amizades que você perdeu por conta da pandemia, por conta de política, por conta de dinheiro, por conta de intriga. Minha gente, Deus morreu por nós para a gente ficar alegre, feliz e ressuscitado. Vida nova para todo mundo. Padre, agora vamos voltar. O espetáculo encerrou a última apresentação quinta-feira. Qual foi a experiência desse ano? Na última terça-feira. Na última terça, a experiência foi ótima. Estava sempre, ontem mesmo estava lotado, quer dizer, na segunda, né, estava lotado, na terça também. E eu quero já te dizer que é a última apresentação mesmo. Para o ano a gente não volta com esse Volta da Paixão. Volta da Paixão, nesse formato a gente não volta. Então, quem quiser... Mas está aberto para a gente apresentar para quem quiser. Por exemplo, se um grupo tem saudade disso e quer ver, pode vir que a gente volta os atores, traz tudo, porque são 5 atores, 6, e dá para a gente fazer. Mas nesse formato, quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais, só no YouTube. Para o ano a história é outra. Para o ano a história deve ser outra, provavelmente. Estou pensando em muita coisa, porque tu sabe que eu sou meio buliçoso. E também porque, Gustavo, a gente precisa sempre trazer uma novidadezinha, né? Trazer uma coisa. Estamos num tempo de muita rapidez. Se você fica, né? Só em Nova Jerusalém é que está há 50 anos naquele formato. Mas quem está começando o segundo, terceiro ano tem que ter sempre um buliço para poder, também porque a gente precisa formar a plateia. E essa formação de plateia não se dá com mesmice, né? E principalmente com jovens, pessoal novo e tal.
Mas foi muito boa a temporada, as atrizes maravilhosas vieram de Recife, Denis de Carpina, Tafarel, nossa aqui de Limoeiro comigo, Caio na técnica, muita gente envolvida, Duda Som na gravação, Júnior no registro e você na comunicação. Padre, feliz Páscoa e abençoe o povo nesse momento tão importante. Povo de Deus, esperança e vida deve ser o lema deste ano 2024 para a gente. Muita coisa boa, muita bondade. Lembre sempre que Deus está contigo, que você não está sozinho. É você que vive sozinho e que Deus abençoe, que traga assim uma vida nova, uma vida cheia. Se não for de muitas realizações, mas olhe, eu sempre digo, fazer um cuscuzinho com charque, com ovo, bem feito, num ritual, já é felicidade. Felicidade não é excesso de nada. Aliás, todo excesso é pecado, todo excesso é veneno. Deixemos o veneno de lado e fiquemos com a graça de Deus. Para você, para todos os seus ouvintes e o pessoal que está assistindo, e a Cultural FM, tinindo, vamos em paz, que Deus abençoe hoje e sempre, amém. Amém. Esse é o Padre Zé Ramos aqui na Reconciliação, o paraíso que ele idealizou e criou. As imagens são de Júnior Silva, a reportagem de Gonçalves Filho para a Web TV Notícia e Cultural FM.